Lucas 14, de 7 a 14. Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhes esta parábola: quando fores convidado por alguém para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, para que não aconteça de haver outro convidado mais digno do que tu, e o que te convidou a ti e a ele venha e te diga: dá o lugar a este, e então, envergonhado, tenhas de ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e ocupa o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, ocupa um lugar mais elevado. Então serás honrado diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Pois todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem e recebais isso como retribuição. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm como que te retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. Senhor e Deus, concede-nos que pelo poder do Teu Espírito, todas as nossas barreiras e resistências à Tua palavra sejam demolidas e o nosso coração se torne aquela terra fértil, preparada para receber a semente incorruptível, a Tua palavra. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, somos humildes e generosos? Responda para si: eu sou uma pessoa humilde? Eu sou uma pessoa generosa? Se Deus permitir, em setembro completaremos 70 anos. E ao completar 70, nós deveríamos visualizar a próxima década da igreja e imaginar, quando a igreja completar 80, que tipo de igreja Deus quer que nós sejamos? Que tipo de igreja, meus irmãos, Jesus morreu para edificar? Ele é o mestre de obras e é o alicerce da sua igreja. E Ele está, de forma ininterrupta, edificando a sua igreja. Que tipo de igreja Deus quer que sejamos? Com certeza, uma igreja humilde e uma igreja generosa. Se os irmãos pararem para refletir, baseados neste texto, os irmãos vão observar que a falta de humildade dentro de casa, a falta de humildade dentro da igreja, a falta de humildade nos nossos relacionamentos é a causa dos nossos problemas de relacionamentos conjugais, familiares e na igreja, no trabalho. A falta de generosidade, a falta de amor ao próximo que gera a generosidade para com verdadeiramente carente. Ser humilde e ser generoso são duas virtudes que todo legítimo filho de Deus e toda igreja precisa ter, estas duas virtudes. E Jesus está ensinando, meus irmãos, isso de uma forma maravilhosa, porque Ele é o mestre dos mestres. Se os irmãos atentarem, no início do capítulo 14, Jesus entra na casa de um dos chefes dos fariseus. Ele foi convidado para comer. E a última palavra
palavra do verso 1 do capítulo 14 é que Jesus estava sendo observado. E a primeira palavra do versículo 7 é que Jesus passou a observar. Então, ele tanto era observado por todos os presentes, quanto ele também observou o comportamento e a atitude de todos os presentes. E em virtude desta observação, ele ensinou sobre a humildade e a necessidade da humildade e também da generosidade. Nós temos aqui dois conselhos de Cristo. Um, ele dirigiu aos convidados. E outro, ele se dirigiu ao anfitrião. Então, ele pegou os dois, tanto o que convidou, quanto os convidados, e ensinou para cada grupo duas lições distintas que precisamos aprender nesta manhã. Antes de entrar na consideração do texto, é muito importante lembrar, meus irmãos, que Jesus ensinou todo o tempo sobre a humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Irmãos, a soberba diante de Deus, aquela soberba camuflada de humildade, de espiritualidade, travestida, essa soberba, ela não passa despercebida aos olhos de Deus. E nós vimos na semana passada que todas as vezes que uma pessoa vai orar, ela pode, na hora de falar com Deus e de abordar a Deus, estar com o coração cheio de reivindicações, cheio de soberba, cheio de direitos. E é por esta razão que muitas vezes Deus não nos ouve, e Ele nos deixa pedindo, até que esse orgulho seja quebrado, porque Deus resiste ao soberbo. Se você, quando for orar, você trouxer consigo suas obras mortas, aos olhos de Deus suas obras são mortas, elas não lhe dão mérito aos olhos dele. E se você disser: Senhor, eu sou teu servo, me ouve. Dizer eu sou o teu servo significa dizer eu sou teu escravo, mas parece que hoje significa dizer eu tenho trabalhado para ti, e o que é que eu vou receber em troca agora? Irmãos, muitas vezes nós nos aproximamos de Deus em oração com um histórico na mão, com um currículo, achando que Deus, à luz da nossa trajetória, Ele tem uma dívida de gratidão para conosco, e que Ele não pode deixar de nos atender. Por isso, Ele não nos responde, para nos deixar ali, diante dEle, até que esse orgulho é quebrado, até que esta prepotência, ela é posta por terra, e humilhados, em prantos, reconhecendo que somos pobres de espírito, nada somos e nada temos, e confiando tão somente nos méritos e na justiça de Cristo, e no nome dele é que nós pedimos a Deus as suas graças. Por isso nós aprendemos com o autor da carta aos Hebreus, que primeiro devemos buscar misericórdia e receber graça, para então sermos socorridos, porque se Deus não se compadecer de nós, Ele não responde à nossa petição. Por isso, primeiro buscamos misericórdia e graça, e depois apresentamos os nossos pedidos. Agora, Jesus está ensinando que a humildade, ela não só é importante diante de Deus, ela também é importante diante dos homens. Jesus observou, meus irmãos, quando chegou a hora de ocupar os lugares naquela festa, naquele banquete, naquela situação, ele percebeu a corrida em busca dos melhores lugares, dos primeiros lugares, dos lugares considerados honrados, dignos. Como o ser humano precisa disso? Como o ser humano, ele quer ter um tratamento VIP. Hoje, se você, por exemplo, vai a um determinado lugar, um show, você quer estar diante do astro, você tem que pagar pela cadeira que fica frente a frente com ele. Então o critério para os melhores lugares é critério econômico. Se você tem dinheiro para pagar, você fica frente a frente. Se você não tem, você senta lá na última arquibancada e vê de longe. Muita gente quer tratamento VIP,
não quer entrar em fila, quer tratamento diferenciado, e isso é produto de um erro. Eu me julgo digno, eu me julgo importante, eu me julgo merecedor de receber tratamento VIP diferenciado. E é esse autoconceito errado de nós mesmos que nos faz ambicionar os primeiros lugares, as posições elevadas na sociedade. Meus irmãos, quando alguém tem um complexo de inferioridade muito acentuado, porque todos temos, a queda nos danificou de tal maneira que dificilmente há um ser humano saudável emocionalmente 100%. Mas muita gente que ouviu alguém lhe dizer: você não vale nada e não presta, esse se arrasou. Mas outros ganharam nisso força e disseram: eu vou provar que eu sou importante. E aquilo virou força propulsora para o indivíduo ser o que se tornou e chegar onde chegou, para provar para os outros: eu sou importante. O ser humano tem essa necessidade, provar que é importante, provar que é melhor, querer ser aplaudido, reconhecido, fazer as coisas e depois deixar aqueles para quem fizemos o bem com uma dívida de gratidão, o que é uma baita incoerência. Se você parar para pensar o que é dívida e o que é gratidão, não pode existir dívida de gratidão. Se é uma dívida, não é gratidão. Mas muitos de nós fazemos o bem esperando a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo que aquele bem ele retorne na forma de algum tipo de benefício. Portanto, a motivação foi errada na hora de fazer o bem. Isso não significa generosidade. Os irmãos percebem como nós somos orgulhosos e como a nossa suposta generosidade ela está carregada de motivações pecaminosas. E Jesus está ensinando a cada um de nós a ser humilde. E ele observou isso nessa necessidade que as pessoas têm de estarem na plataforma, de ocuparem os primeiros lugares. Para que os irmãos tenham assim um vislumbre, os banquetes, a mobília judaica numa sala, ela era composta de, eu vou chamar de pequenos sofás de 3 lugares. E o lugar do meio era o mais importante daquele sofá. O esquerdo era o segundo mais importante, o direito, o terceiro mais importante. O sofá mais importante ficava na base do U. Os banquetes e as ceias, a mobília, esses sofás eram dispostos em forma de U. E o sofá mais importante era o que ficava na base do U. Quem sentasse nesse sofá era o mais importante, e quem nesse sofá sentasse no lugar do meio era o mais importante. Quem estivesse à esquerda era o segundo mais importante, à direita. O primeiro sofá à esquerda era o segundo sofá mais importante. O primeiro sofá à direita era o terceiro sofá mais importante, até chegar na ponta do U, os últimos lugares. E Jesus percebeu a corrida. Chegou a hora de ocupar assento. Muitos correram para sentar nos sofás, os primeiros lugares, porque pensavam: eu sou importante, o meu lugar é lá. E o que Jesus está ensinando é que a prerrogativa de quem vai sentar onde é do anfitrião. Não são os convidados que escolhem, baseado no juízo que tem de si mesmos, onde eles vão sentar. É o anfitrião, é o dono da festa, a prerrogativa é dele. E Jesus está dizendo: se você não quer ser humilhado, seja humilde. A humildade livra da humilhação. Se você não é humilde, você corre para ocupar o primeiro lugar. Mas acontece que o anfitrião tem toda a autoridade sobre quem vai sentar onde. E pode acontecer chegar um convidado aos olhos do anfitrião ilustre, que ele quer ao seu lado esquerdo ou direito, próximo dele, e ele vai chegar para ti e vai te dizer: querido, se levanta, porque tem alguém que eu quero que fique ao meu lado.
E como todos os demais lugares já estarão ocupados, só vai restar uma alternativa para ele: ir para o último lugar. E disse Jesus que isso será uma vergonha, e ele será humilhado diante de todos, porque ele não foi humilde. Quem não é humilde vai acabar sendo humilhado, porque a falta de humildade gera isso. Por isso ele deu o seguinte conselho: procure os últimos lugares, seja humilde e fique lá. Se o anfitrião julgar que você quer você mais próximo dele, ele vai te chamar. Se ele não te chamar, você está no seu lugar. Só o fato de você estar no banquete já não é maravilhoso? E se ele te chamar, você será exaltado. Então Jesus está ensinando que, assim como ele é o caminho para o céu, o único caminho para ser exaltado é a humildade. Quem é vaidoso, quem é arrogante, quem é prepotente, quem se orgulha de ser reto, quem se envaidece da sua espiritualidade, quem se julga fervoroso e ostenta fervor espiritual, meus irmãos, vai ser humilhado. A verdadeira exaltação é aquela que Deus promove. Por isso, nós não deveríamos ficar procurando os primeiros lugares. Pessoas humildes não buscam destaque, proeminência. São servos, dispostos a serem úteis de acordo com a vontade do anfitrião. Nós deveríamos, assim na igreja, nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, se for para varrer o chão, eu estou aqui. Se for para limpar os bancos, eu estou aqui. Se for para arrumar microfones, para cantar ou para tocar, seja lá para o que for, eu estou aqui. Se for para pegar um bebê no colo, limpar a fralda e limpar a criança suja de xixi, eu estou aqui. É no berçário. Eu estou aqui para servir. Meus irmãos, o pastor Billy Graham, ele conta que lá nos Estados Unidos, né, a noite de Natal, e quem tem família grande lá, a turma tem muitos e muitos filhos, e ele reunia com toda a família, e os filhos e netos e sobrinhos, e ele observava que na hora das crianças abrirem os presentes, as crianças estavam abrindo seus presentes de olho no presente dos outros, abrindo seu presente e tentando comparar se o do outro era melhor do que o dele. Então, enquanto abria o presente, não tirava o olho do presente dos outros, porque queria saber se o seu presente era melhor ou se não era. E ele disse assim: assim somos nós crentes. Estamos sempre querendo saber se o que Deus está dando para o outro é melhor do que Deus está me dando. Meus irmãos, Deus nos chamou. Se Deus me colocar dentro de uma tribo indígena, onde ninguém me verá, foi Ele quem me chamou. Se Deus me colocar numa metrópole, foi Deus que colocou. Se Deus me dá uma pequena igreja, ou se Deus me dá uma igreja de milhares de membros, meus irmãos, Deus nos chama e Ele nos coloca no lugar e na posição que lhe agradar. É uma prerrogativa de Deus. Senhor, destes este dom àquela pessoa de cantar, por que não a mim? Por que deste isso para ele e não para aquele? Porque Deus colocou oportunidades diferentes nas mãos das pessoas. Eu não sei explicar muitas diferenças que existem no mundo. Muitas delas são produtos do homem, são diferenças pecaminosas. Outras, Deus fez a diferença. Na parábola, ele deu 1 talento para um, ele deu 5 talentos para outros, ele deu 10 talentos para outros. E ele esperava que todos dobrassem. O que não dobrou, ele tirou o talento e deu para quem tinha mais. Mas ele já tem tanto, a quem muito tem, muito será dado. E aquele que pouco tem, até o pouco que tem será tirado. Irmãos, Deus é quem decide o que cada um de nós vai ter e vai ser, e nós precisamos crer na soberania
e nas decisões que Deus toma a respeito da nossa vida. Nós em casa, nós na igreja, devemos ter uma atitude humilde. A Bíblia manda que nós nos consideremos superiores uns aos outros. Como é que eu posso considerar a minha mulher e os meus filhos superiores a mim? Deus está ordenando que eu me considere inferior? Não. Ele está dizendo, seja humilde, porque quando você for humilde, você sempre dará a vez. Deus quer uma igreja onde os irmãos não disputam cargos, onde os irmãos não disputam ambições, onde não existe uma corrida. Eu posso imaginar, Jesus estava curando um jovem, quando acabou a cura e chegou a hora das pessoas tomarem assentos, e foi uma corrida para os primeiros lugares. E Jesus está dizendo que na igreja não haja essa corrida, essa disputa, divisões internas, em busca dos primeiros lugares. Eu quero a vice-presidência da igreja, eu quero o diaconato na igreja, eu quero isso. Meus irmãos, pessoas humildes não buscam os primeiros lugares. Elas, por causa da humildade, elas procurarão os últimos lugares. E se agradar a Deus, chamá-las para mais próximos de si, é Ele quem faz. E nós não deveríamos ter inveja, porque aquele irmão tem e eu não tenho, porque aquele irmão está nesta posição e eu não estou. Nós deveríamos ser humildes e saber que todo aquele que é humilde e procura os últimos lugares, esse Deus exaltará. E Jesus então ensina o princípio: todo que a si mesmo se exaltar será humilhado. Ele está garantindo a humilhação de todo aquele que se exalta. No livro de Provérbios está escrito que a soberba precede a queda. Quem é vaidoso, presunçoso, quem ostenta alguma coisa, cairá, porque tropeçará em si mesmo. A soberba precede a queda. Todo aquele que se exaltar, quem procurar fazer marketing de si mesmo, quem procurar se autopromover, meus irmãos, terá o próprio Deus empenhado em colocá-lo lá embaixo, humilhado, para que ele se coloque no seu devido lugar. Mas todo aquele que for humilde e procurar se humilhar, Deus vai exaltar. A verdadeira exaltação, meus irmãos, não é a humana. A recompensa humana, ela vai embora. Jesus falou aqui em Lucas sobre pessoas que procuram os primeiros lugares. Ele disse: cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas e de ser cumprimentados em público, gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles gostam disso. A nossa denominação, meus irmãos, tem vivido uma crise, porque quando se ambiciona a direção das coisas, sem ter a espiritualidade necessária para estar ali, então ocupará aquele lugar aquele que tiver mais indicação, aquele que tiver mais prestígio humano. Eu me lembro de uma situação verdadeira de um amigo que ele era no Rio de Janeiro, ele dirigia toda a juventude do estado. E tinha um pastor, um grande pregador, e ele tinha um currículo bem vasto, um currículo de peso. E ele mesmo chegava para esse irmão e dava o currículo dele. E o irmão então ia apresentá-lo nos congressos. Vai falar o pastor tal, mestre, doutor, isso, aquilo, ele tem um papagaio, datilógrafo, e falava tudo. Aí, meus irmãos, quando ele tomava a palavra, ele dizia: mas aqui está um simples servo do Senhor. Aí ele ficava irritado. No outro congresso, ele novamente foi apresentar, digo: meus irmãos, vai falar um simples servo do Senhor. Por detrás de uma suposta humildade, meus irmãos, existe uma vaidade ali, enrustida, travestida, camuflada. É o que Hebreus fala de obras mortas.
é quando nós pensamos que as nossas obras, elas têm valor e contam como mérito diante de Deus. Humilhar-se diante de Deus é o segredo. Humilhar-se diante de Deus, meus irmãos, é a saída. Deus exalta. E sabe como Deus exalta? Dando a vitória, intervindo, revertendo o quadro e dizendo: eu estou com essa pessoa, eu estou do lado dela e com ela, e ela é invencível por causa da minha presença na vida dela. Irmãos, o segredo para ter uma igreja unida e espiritual é uma igreja constituída de pessoas humildes, que não procurarão os primeiros lugares. Que os irmãos briguem sim para dizer: você fique na vice-presidência, você seja diácono, você coloque os outros, lute pelos outros, não lute por si. Uma igreja que ninguém se apega. Um pastor de nossa cidade disse: eu estou mudando o vocabulário que uso na igreja. Quando chega no final do ano, eu não estou dando mais posse, porque o indivíduo toma posse naquele cargo e ele acha que possui aquele cargo, é dele e ninguém tira, e ele passa ali o resto da vida porque ele se julga dele, é um monopólio, é dele. Igrejas com pequenos feudos, igrejas divididas, de pessoas que tomam posse de algumas áreas. Meus irmãos, que Deus nos livre de achar que qualquer coisa aqui é nossa. Que Deus me livre de pensar que esta é a minha igreja e que este púlpito é meu, este púlpito pertence a Deus. Se eu achar que esse púlpito é meu, Deus bota o dedo em mim, eu vou parar numa cama e outro vem para cá. Irmãos, Deus é Deus. Ninguém se ostente na presença dEle. Ninguém se julgue dono de nada. A história comprova que todos os que se exaltaram foram humilhados. Então sejamos humildes, nos humilhemos diante de Deus, para que nos tornemos humildes diante dos homens, e nós não vamos sofrer humilhação. Não vamos procurar os primeiros lugares, vamos procurar os últimos. Agora Jesus, que se dirigiu aos convidados, ele se dirige ao anfitrião. E essa abordagem, no meu entendimento, está revelando a motivação dele. Há uma diferença entre sociabilidade e generosidade. Eu não penso que Jesus está criticando a sociabilidade. É tão bom chamar parentes para jantar na nossa casa, é tão bom chamar amigos queridos para jantar na nossa casa, como é bom jantar na casa de pessoas amigas e queridas. Com certeza Jesus não está recriminando a comunhão, a sociabilidade, estar juntos, uns com os outros, ele não está. Mas ele quer dizer o seguinte: esse tipo de jantar, esse tipo de encontro é sociabilidade, não é generosidade. Este fariseu que montou esse banquete estava querendo passar-se como generoso ao dar comida para tanta gente. Mas Jesus está querendo lhe dizer o seguinte: quando deres um jantar, não convida teus amigos, teus irmãos, teus parentes, teus vizinhos ricos. Para quê? Para que não aconteça que eles também te convidem e recebas isso como retribuição. Ou seja, eu estou convidando as pessoas para que elas não me deixem de fora das suas listas de convites na hora dos seus eventos. Ou seja, é uma suposta generosidade com outros fins. Eu estou dando para receber com esta mão. Eu estou dando para quem pode me retribuir. Não há generosidade em dar para quem pode me retribuir. Irmãos, eu me lembro, em uma das igrejas pelas quais eu passei, que um irmão, ele lutou muito quando eu entrei na igreja para que a igreja melhorasse o sustento do pastor e as condições materiais do pastor. E de fato a igreja tinha condições, e sob a influência dele, que provocou essa discussão, a igreja melhorou. E quando chegou lá na frente, esse irmão teve algumas posturas erradas na igreja, e quando foi preciso confrontá-lo e dizer não, ele me lembrou de tudo que ele tinha feito por mim e de todas as melhoras que eu havia recebido. E então ele queria me dizer: você tem uma dívida de gratidão. E eu volto a dizer: se gratidão virou dívida, não é mais gratidão,
Se você faz o bem para alguém, a motivação não foi o amor, a vontade de ajudar. Se o que você fez, você vai esperar que esta pessoa amanhã não lhe diga não, mesmo se você estiver errado, você não foi generoso. Você fez apenas uma aplicação. Quando você aplica um dinheiro, você espera depois recebê-lo com juros. Quem faz o bem e quem espera dos beneficiados que eles retornem com apoio integral, incondicional e que devolvam na mesma moeda, não foi generoso. Teve um momento de sociabilidade, ajudou, mas a verdadeira generosidade, Jesus ensinou, é fazer o bem exatamente para quem não pode te retribuir. Se os irmãos me convidarem para jantar na casa de vocês, o que eu agradeço, eu ficarei feliz. Eu posso retribuir para os irmãos, eu posso chamá-los para jantar na minha casa também, mas vamos chamar os pobres. Agora eu pergunto para os irmãos vão pegar mendigos na rua, drogados na rua e vão levar para casa? Não. Então, vamos fazer a Vila do Amor, vamos fazer o centro de recuperação, vamos ser generosos. Jesus está ensinando a generosidade. Não vamos, meus irmãos, ficar atrás de quem pode nos retribuir. Existem pessoas agora que não podem nos retribuir. Por exemplo, você tem algum sobrinho que não pode estudar? Pague os estudos dele. Tem alguém que você pode ajudar a fazer uma faculdade? Pague. Faça alguma coisa, seja generoso, dê. Jesus, Deus ama quem dá com alegria, quem investe no outro, mas não faça isso querendo o aplauso, porque essa será a sua recompensa. Qual é a recompensa de quem dá um jantar para quem pode retribuir? Jantar na casa dele, essa já é a sua retribuição. Mas quem quer ser bem-aventurado, pois ele não tem com que te retribuir, esse é bem-aventurado, quando a gente ajuda quem não pode dizer, tome de volta, estou lhe devolvendo o favor, ou pagando. Irmãos, a igreja que Jesus quer é uma igreja humilde, que não ambiciona cargos, que não ostenta vaidade. Irmãos, eu sempre digo, nós não estamos na televisão para fazer o marketing da igreja, nós não estamos no rádio para fazer o marketing da igreja, para poder dizer, nossa igreja tem programa de televisão, nossa igreja tem programa no rádio, nossa igreja tem um centro de treinamento. Seria, meus irmãos, uma vaidade que nos tornaria reprovados diante de Deus. Nós estamos na televisão para pregar a palavra de Deus, é nosso dever estar na televisão, porque nós queremos que o maior número possível de pessoas conheçam a palavra de Deus. Por isso estamos no rádio, por isso estamos construindo um centro de treinamento. As motivações precisam ser corretas, elas não podem ser erradas, porque Deus conhece as nossas motivações. Por isso, meus irmãos, nós precisamos, se queremos desfrutar da bem-aventurança, vamos lembrar que tem muita gente pobre, muita gente carente, e que precisa de ajuda. Talvez não dê, como eu disse, para ajudar levando para dentro de casa, mas nós podemos construir um lugar para onde podemos levar essas pessoas. A igreja que Deus quer é uma igreja humilde diante dele quando ora, como vimos na semana passada, e diante dos irmãos. Uma igreja que é generosa, que pensa nas necessidades daqueles que não poderão nos retribuir e ajuda com amor e não com segundas intenções. Se tudo que você já fez por alguém até hoje, na hora que esta pessoa, você precisa dela, se você fundamentar isso e dizer, você me deve gratidão, você nunca fez por amor, porque ninguém deve gratidão. Gratidão não é dívida, é reconhecimento. É verdade que existem muitas pessoas ingratas, é verdade, que se esquecem que foram abençoadas, é verdade, isso é verdade. Mas eu não posso querer
que os outros me devolvam o que eu dei. Se eu dei com essa intenção, eu não fui generoso. Quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Não vamos fazer uma tapera e colocar essa turma lá. Não vamos construir lá uma palafita. Vamos fazer uma casa digna como a nossa. E vamos pegar os pobres e vamos ajudar. Irmãos, isso é bíblico. Deus espera uma igreja generosa. E serás bem-aventurado, pois eles não têm com que te retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. Os justos, aqueles que, com base na justiça de Cristo, foram justificados legalmente, não moralmente justos, mas legalmente justos aos olhos de Deus, na ressurreição receberão a retribuição. Deus não está dizendo que não haverá retribuição. Deus vai retribuir. Ele vai dizer: eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava preso e fostes visitar-me. Nós diremos no dia da ressurreição: quando, Senhor, nós nos encontramos com o Senhor nestas situações e fizemos isso tudo por Ti? E Ele dirá: quando fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Está lá. Ele pegou uma criança e disse: quem recebe uma criança dessa em meu nome, me recebe. E quem me recebe, recebe o Pai. Ele deixou claro que o amor ao ser humano e o fazer bem ao ser humano, isso agrada profundamente o coração de Deus. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. Deus retribuirá. Não espere retribuição agora, mas Deus te retribuirá. Então, meus irmãos, eu termino dizendo: somos humildes e generosos. O dinheiro que gastamos é só conosco e com aqueles que nos retribuem? Ou também no nosso orçamento, os pobres, eles são alvos do nosso amor e do nosso carinho. Diante dos irmãos, nós estamos querendo passar a perna uns nos outros e tomar o lugar uns dos outros. Invejamos as posições e queremos ocupá-las, porque isso nos dará prestígio na igreja, isso nos exaltará. Se eu for diácono, isso significa que eu sou espiritual, eu sou importante, então eu quero ser diácono. Que Deus nos livre de todas essas motivações mesquinhas, de todas as motivações erradas, porque, meus irmãos, nós estamos diante dele. Deus sabe quem é humilde, Deus sabe quem é generoso. Nós não podemos enganar a Deus com as nossas obras mortas. Deus nos conhece perfeitamente. A igreja que Deus quer que sejamos é essa: uma igreja humilde, uma igreja generosa. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore. Você é humilde? Você trata bem seus empregados? Ou o fato de você pagar significa que você acha que, por ter mais, você é melhor ou mais importante? Na igreja, o fato de você ser líder, você acha que os outros são os seus liderados? Eles existem para te servir? Ou é o líder quem serve os seus liderados? Qual a motivação que traz você tocar um instrumento? Qual a motivação que faz você dar? Pergunte: eu tenho sido generoso? Tem alguém na minha família que eu podia estar pagando uma faculdade? Tem alguém na minha família que eu podia estar pagando uma escola melhor? Tem alguém que eu conheço na minha igreja que eu podia estar ajudando? Quem é que eu poderia ajudar, que eu sei que não pode me retribuir? Pense em alguém assim e ajude. E vamos construir, meus irmãos, o centro de treinamento. Vamos construir os chalés. Vamos construir a Vila do Amor. Vamos construir o centro de recuperação. Vamos ser generosos. Há uma retribuição na ressurreição dos justos. Essa é a que devemos almejar, porque cumprimos
humildemente e generosamente o nosso dever na terra. Oremos para que comamos deste pão e bebamos desse vinho.